Como é que foi, assim, pra ti na música? Tu começou em casa, assim, família musical ou não? Mais A tarde? minha família sempre gostou de música, de escutar música em casa, aquela coisa toda. E o meu irmão mais velho, ele já tocava violão e começou, quando eu era criança, ainda ele comprou uma guitarra. Uhum. Então ele tava ali entre violão e guitarra, cantava um pouquinho. Naquela época ali tava muito em alta Legião Urbana, nos 90, aquela coisa. Uhum. Rock brasileiro. E logo em seguida, no comecinho dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, começou a ficar mais forte a questão do computador, né? Uhum. Então não era comum ter computador em casa. Ah, A partir dali passou a ser mais comum, né? A gente passou a ter um computador em casa. aqueles de tubo, né? Tela de tubo, uma carroça brancão. lenta Eu pra tinha ligar. um também, bons tempos. Nessa época também tava muito forte a MTV, aquela coisa, então com a chegada do computador, o que a gente começou a fazer? A gente começou a baixar em casa os clipes e as músicas que a gente via na MTV, aquela coisa. Uhum. Queria ter aquilo em casa, né? Foi que começou a aumentar o meu contato, assim, com o clipe. E nos clipes geralmente tinha o quê? Os caras tocando, né? Uhum. Clipe de rock geralmente era com os caras tocando. E ver os caras tocando, de certa forma, a bateria me chamou mais atenção. Uhum. E foi que eu comecei a gostar Aham. mais. E que bandas que a eram? Tu tem bateria- alguma banda que tu tem referência Green até Day, hoje, assim? Red Hot, Offspring, Blink. Foi mais a parte do punk rock, assim, do início, sim. Entre punk Por rock se e dizer assim. rock mais Aham. pop também, né? Uhum. Também Nenhum de Nós, o meu irmão gostava muito e por consequência acabei absorvendo muita coisa Aham. dele, né? Nenhum de Nós, algumas nacionais, assim, Cidadão Kane. E aí fui gostando, fui me interessando. E aí o meu irmão tinha um amigo que era baterista, que naquele momento, assim, eles não tinham muito contato, porque estavam meio, cada um fazendo alguma coisa da vida, Aham. mas que o meu irmão tinha aprendido algum basicão de bateria com ele, assim, os nomes das peças, o bumbo, caixa, cada peça faz tal som. Uhum. E ele começou a me dizer e eu comecei a prestar atenção. Porque eu comecei a prestar atenção, eu comecei a desenvolver o ouvido, né? Sim. Aí foi que eu comecei a montar bateria de balde em casa, balde, panela Caraca. velha, Aham. caixa de papelão, lata de tinta. E isso eu era pequenininho ainda, né? E nisso, o meu pai, na época, me colocou pra fazer aula de bateria com o cara. Eu fiz algumas aulas, depois acabei parando de fazer, por questão de horário com o cara lá. E depois ele pegou e me deu uma bateria daquelas de brinquedo, sabe? De plástico que vende no shopping. Que eu destruí ela toda em pouquíssimo tempo. Aham. Mas foi assim que eu fui aprendendo a tocar. Até que chegou o momento que meu avô foi lá e me deu uma bateria de verdade, né? Uma bem simplesinha, bem baratinha, mas já era uma bateria de verdade. Sim, aguentava uma porrada. Verdade, Bem não feita. quebrei ela toda tão rápido. Quebrei também, mas não tão Agora rápido. eu vejo muito, assim, essas baterias de massa. criança, assim, elas têm uma estrelinha no prato, não sei se você já viu. Aham. Eu já vi várias que tem uma estrelinha assim, sabe que aquilo lá não vai durar. É verdade. Não, e solta a mão, né? E não vem nem em caixa, né? Desde- Elas são dois tons, né? Se tu Isso. for analisar com mais calma. Dessas aí que eu tinha, Aham. que era 2 tonzinhos, assim. Aí eu Sim. botei uma caixa que era uma lata de tinta cortada. O Bah, prato meu. era uma tampa de chaminé, sabe? Uns negócios assim muito doidos. Ah, aquela chaminézinha, Ah. tá, eu tô ligado. Então uns rebitezinhos, assim, Aham. pra dar aquele tsh quando Mas batia. isso que tu falou, Bah, foi uma coisa muito interessante, assim, da questão de tu saber os sons, de saber os nomes das peças, É. né? Porque a partir do momento que tu sabe o nome, tu começa a querer nomear quando tu escuta, quando tu Sim, vê, né? exatamente. Isso é um exercício muito importante, né? Tu comentou ali que tu foi aprendendo a encontrar os sons ali na música, né? Sim. Isso é uma coisa assim que a gente não tem esse costume, né, de fazer, às vezes nem com os instrumentos em geral, né? Saber o que é o som do violão, saber o som do que é uma guitarra, né? Mas a bateria tem mais isso, parece, né? É, Quem toca bateria geralmente sabe esse o nome das partes, né? sim, sim. Agora, o guitarrista ali, às vezes, sabe? Captador. Tipo, corda, né? não digo nem isso, sim, eu digo na questão assim, às vezes tu conhece uma pessoa ali que tem 10 e poucos anos, tu ela não sabe diferenciar nem o que é um violoncelo, tá ligado? Sim, sim. Vê um sim. baixo acústico e não sabe o que é, Uhum. né? Eu não lembro muito das datas, assim, porque eu era criança, enfim. Sim. Não foi uma coisa que eu fui planejando, né? Aham. Mas eu lembro que me marcou que a minha bateria, essa de verdade, que eu ganhei, eu tinha 11. Então tu imagina assim, eu comecei... 11 Eu bagulho estimo que eu sim. tenha começado com 7 anos a gostar de bateria, assim. Só que realmente não tenho como lembrar exato o dia, Sim. sabe? Não tem como. E Até talvez porque- ali os pais não viram nascer isso, assim, tipo assim, não, esse é o dia que... Eles que foram mudou. apoiando, só que Aham. naquela coisa sem muito investimento. Até porque Sim. não tinha como investir muito mesmo, né? Mas Aham. foi aquele... vamos ajudando aqui, na maneira que a gente pode. Não me proibiram, não me cortaram. Uhum. Mas também não deram todo o suporte, deram o que eles podiam dar na época, sabe? Uhum. Que já foi suficiente pra... Aham. Claro.
Que legal. E tu comentou sobre o instrumento que mais te chamou a atenção foi a bateria, né? Sim. Isso é uma coisa muito legal, né? A bateria, cara, Ela é muito visual, né? meu, imagina, a criança olha aquilo ali, é o instrumento que mais chama atenção, obviamente, né? O maior de todos ali no palco, né? Ver uma banda tocando. E eu acho que foi assim contigo, né? Tu viu a bateria, assim, nos clipes e pá, é isso que eu quero, né? Foi bem isso mesmo. Foi uma questão mais visual, assim, que te atraiu. Bastante visual. Eu tentei, algumas vezes meu irmão me ensinou a tocar alguma coisa no violão, mas não rolou aquela identificação, sabe? A bateria eu olhava, tocava no ar, assim, antes de eu ter as baterias de balde e tal, e já me sentia identificado com aquilo, Ou baterista, sabe? assim. Sim, Que massa, né, cara? Olha só. Eu vejo isso, assim, que... Tu dá aula pra criança também? Muito pouco. Pouco. Eu vejo que elas se atraem muito, assim, pela bateria, né? Meu sobrinho tem 2 anos, ele vai lá em casa, ele fica enlouquecido com a bateria. Olha só. 2 aninhos. 2 aninhos. Desculpa, te cortei. Não, capaz. Mas é isso, é bem isso que eu tô falando. As crianças, elas têm essa atração pela bateria, né? E ela é um instrumento que é uma fusão de vários, né, instrumentos. Sim. Né? Tu junta ali a caixa, né, que a gente tá falando. A história dela é bem louca, né? Bem... Sim. Cada um foi adicionando uma coisa. Foi adicionando um pedacinho, né? Foi se transformando nessa história pra chegar ao que é hoje, né? Que a gente tem hoje com a formação ali da clássica da bateria. Mas é muito legal isso, né, cara? Essa questão de visual atrair muitas pessoas, né? Acho incrível isso. Pra mim já foi pela guitarra, né? Tu vê, gostava da bateria, mas a guitarra me chamou mais atenção, né? Como é que pode, né? E ainda bem que rola isso, né? Imagina se todo mundo gostasse do mesmo. Se todo mundo gostasse, exatamente. Aí não ia dar certo, né? Ia ser só ter baterista aí, né? Muito bem. Eu não lembro se eu já contei aqui, mas também pra mim a bateria foi assim, meio que o primeiro amor. Sim, tu começou, né? Assim, tu fazia aula e tudo, né? De bateria, não. Não chegou a fazer? Não. Não? Eu comecei a praticar bateria agora que eu comecei a trabalhar numa escola ali. Pode crer. Mas eu queria aprender a tocar e tal, mas daí eu sou muito introspectivo, assim, então um botão de volume pra mim nas coisas ajuda bastante, então na bateria eu acabei rolou uma timidez, assim, por causa do barulho que ela faz. Eu sabia que eu ia ter que praticar. Todo mundo ia ter que ouvir tu praticando. Eu ouvi, né? Sim. Daí eu fiquei tipo, não. Tu sabe que quando eu tava aprendendo guitarra, assim, né? Eu toquei um pouco de bateria na época também. Mas, cara, o meu maior problema é o ritmo, né, cara? Quando eu comecei na música, eu não tive musicalização, assim. Eu comecei a tocar violão com 14 anos, né? Cara, não sabia nem bater palma, velho. Imagina tocar bateria. Né? Que cada um dos membros ali, um braço vai fazer uma coisa, o outro braço vai fazer a outra, né? E tu tem que ter o ritmo perfeito, né? O batera, cara... Claro, todos os músicos têm que ter, né? Sim. Mas o batera tem essa responsabilidade de conduzir essa galera no andamento, né? Um andamento que... Sem o seu reloginho muito, ali, né? Sim. E tem muito uma matemática rolando por trás da bateria, né? Por mais que a gente não fique pensando nela enquanto toca, ela tem que existir. Porque no momento que tu falha nela, quem tá ouvindo sente, o cara atravessou ali, sabe? Então, é uma responsa gigante, né, cara? Tocar bateria assim,